Meu nome é Nádia Ribeiro dos Santos Motim. Eu tenho 48 anos e eu estou aqui desde 1992. Eu cheguei a morar aqui, sempre fui católica, venho de família católica. E a gente sempre ia na igreja lá na barragem. Eu me criei lá na barragem, que falam Capivari. E na época eu lembro que a gente não tinha igreja e a gente ia lá na represa, na Copel. A gente ia fazia missa lá e eu lembro muito bem das missas que a gente ia muito lá. E eu lembro que a mãe falava que a gente não podia brincar à tarde, porque primeiro era a missa e depois as brincadeiras. E a gente gostava muito de brincar, de se esconder e tinha que ir na missa, porque senão não tinha brincadeira. E eu lembro muito bem de nós ir, sempre estava na igreja desse padre. Esse padre é o que eu tenho na memória sempre dele, do Padre Conrado. E daí depois, né, já a mocinha aos 16 anos eu me casei e tive 2 filhos. Os meus 2 filhos são batizados na igreja católica. Um foi na barragem, né? Porque até então eu nasci e me criei lá. E daí o mais novo, que é o menino que só tem um casal de filho, o menino foi batizado na Terra Boa, da Aparecida, né? Da Senhora Aparecida lá. Foi batizado lá. E daí eu vim embora pra cá. O meu pequeno tinha 3 aninhos. E daí eu passei a frequentar essa igreja aqui. Eu lembro que na época que eu cheguei aqui, essa igreja não tinha na época missa todo domingo. Eu lembro disso daí, não tinha sempre. E daí eu ficava muito chateada porque não tinha missa toda semana, todo o mês. Eu acho que era uma vez por mês, eu não lembro bem essa parte, mas era uma vez por mês. Daí eu ficava pensando, nossa, mas não tem, às vezes não tinha missa. Daí eu ficava falando, nossa, mas quanto tempo? Aí eu lembro que daí depois, quando eles começaram essa igreja ficou bem velhinha, porque era de madeira. Quando eu cheguei aqui era de madeira e ficou bem velhinha e começou a cair, isso eu lembro. Começou a cair as partezinhas, foi aonde que eles já começaram a juntar a comunidade, todo mundo se ajudou, né? Todo mundo, graças a Deus, que tocou no coração de cada um para ajudar a reerguer essa igreja aqui, tá linda desse jeito. E eu fui uma delas que passei a ajudar, passei a vir mais na igreja mesmo, seguir as missas dos domingos, dos finais de semana. A vida da gente vai seguindo muito tempo. A gente sai trabalhar, eu trabalhei muito fora de casa. E acho que teve uma época que eu passei a não participei de trazer meus filhos para dentro da igreja. Deixei eles, né, seguir a vida deles, cresceram, estudaram e aí eles eu continuei, né, na igreja, né, vindo sempre na igreja, pedindo muito para Deus que Deus tivesse ali, né, junto com eles e com todos e a vida vai nos pregando as peças que a gente às vezes leva umas pedradas na cabeça e não entende da onde que vem, né, o porquê. Da onde que vem acho que a gente entende, mas não imagina o porquê que tá passando por aquilo. E daí eu tive uns problemas de saúde com uma dos meus filhos, que é uma menina. E, nossa, ela ficou muito mal mesmo, há muito tempo, muito sofrimento. E eu chamava, vamos na igreja. Não fui de trazer eles quando eu era pequeno, mas depois que eles mesmos seguem, né? A gente acha que eles que têm que vir quando a gente chama uma vez. E eu sempre chamava, vamos na igreja. Não, tá bom, não, hoje não vou, hoje não posso. Eu comecei a fazer, eu vou seguir, eu sei que Deus está lá, né, na casa dele, a casa do Senhor. Eu comecei a vir na igreja. Até lembro de uma pessoa me chamando um dia que eu estava bem ruim,
num momento bem de doença, que era difícil da minha filha, e daí eu lembro que ela falou bem assim, hoje tem missa. Ela passou na estrada, que é a Eliana e da Sônia. Ela passou e falou, hoje tem missa. Eu falei, sério, tem missa? Porque era uma época que não tinha muito, assim, sempre todo mês, né? Eu falei, sério, tem missa? Então já tô indo. E eu lembro que só fui para casa, só encostei o portão, pensei, vou do jeito que eu tô, vou na igreja. Então comecei a vir muito, a rezar sozinho. Eu vinha sozinho, eu pedia a chave para o Fábio, para a dona Rosemira, e vinha aqui, rezava muito, pedia muito para Deus que tivesse misericórdia, que o que eu estava passando, que a minha filha estava passando, que não era uma coisa assim, uma doença que podia curar com um remédio, com ir lá comprar na farmácia. Eu sabia que só Deus, só Ele podia curar. E Ele curou. Ele curou minha filha. E aí eu passei a ser grata. Gratidão a Deus. Eu sou muito grata a Deus. Tenho muita fé e sou muito feliz de estar sentindo todas essas coisas e podendo. Eu não me imaginava estar podendo hoje contar esse testemunho da minha vida. Da saúde da minha filha. E, na verdade, é a vida da minha filha que Ele deu de volta. E a minha filha ela vai fazer 30 anos, ela tem 29 anos ainda. E tem tudo pela frente. E Deus concedeu a vida nova para ela e com saúde. E eu tenho fé que, de agora em diante, que ela está vindo na igreja, ela veio sozinha. Eu não fiquei assim. Todos os anos que a gente passou de sofrimento e de doença, eu não fiquei ali falando, você tem que ir na igreja, você precisa ir na igreja. Eu falava antes, mas depois, né, que ela passou por tudo isso, ela mesma achou que tinha que vir, que aqui era o lugar que ela ia receber a cura, que não só dos médicos, né, que foi Deus que deixou, porque eu acho assim que Deus deixou os médicos os tratamentos, e Ele dá, né, Ele concede aquele médico a descobrir um remédio bom para ajudar no tratamento daquela pessoa, mas Deus, Ele é o nosso tudo. Na vida da minha família e para mim, eu não tenho tamanho de explicação de falar. Então eu só explicando aqui que não esperava estar passando, contando aqui agora, isso que eu estou sentindo e que venho aí depois todo esse tempo vindo na igreja, com as pessoas, né, que Deus nos coloca na nossa vida, pessoas boas. Tem as partes que, né, é difícil, os ruins, mas os bons a gente sempre vai lembrar, porque eles são maravilhosos e é Deus que coloca ele na nossa frente. E Ele, nosso Senhor Jesus, que é o único Filho, Ele nos coloca as pessoas que vão nos dando força e deixando a nossa fé mais firme. Porque daí a gente vê, né? Tantas pessoas, outras pessoas que passaram dificuldade, que passaram doenças piores ainda, doenças mesmo, que nem um câncer, outras doenças. E eu fico pensando, não tem doença boa. Todas são ruins, seja que for. Todas são ruins, mas com Deus, a partir do momento que nós temos fé e Ele nos é grato e nos concede, eu sou muito, muito feliz. Dos padres eu não tenho poucos, são poucos que eu conheci, que participei de alguns, mas não todos, que nem os outros que passaram, né, com os seus depoimentos. Eu conheci, o que foi mais próximo de mim mesmo, da minha família, foi o padre Dimas e agora o padre Anderson. Mas eu sei, acho que eu posso lembrar aqui também de uma pessoa que o anjo, o Espírito Santo levou na minha casa também, que ele me ajudou muito, foi o padre Dimas e o missionário Júnior. Ele foi na minha casa do nada assim. Até naquele dia eu estava trabalhando e eu lembro que eu cheguei do trabalho e ele falou que o Fábio ainda me ligou e disse que tinha uma visita da igreja, o pessoal da igreja, mas não me falou que era o padre, e que era o missionário, o padre Júnior, que agora é padre, né? Na época ele era missionário.
E daí o padre foi lá em casa, foi ele junto, e depois ele veio e foi sozinho na minha casa. E daí eu lembro que, nossa, foi muito lindo o jeito que eu conheci eles. E o Padre Dimas era uma pessoa bem assim, de poucas conversas, né? Quando ele falava ali, o jeito dele, mas a gente sentia que o coração dele tinha, né, luz também na vida dele ali, que brilhava pra gente e sempre nos ajudou ali, como a ela explicou na pandemia. Eu levantei 3 horas da manhã, rezar com ele. Eu levantei. Eu sei que Deus sabe, né, o que eu estava passando, mas eu sabia que Ele estava ali para nos ajudar e para nos levantar. E porque Ele levantava 3 horas da manhã para rezar, eu ficava pensando também, se eu não levantasse 3 horas da manhã, eu coloquei o celular para despertar e pensava todas as vezes que ele colocou. Acho que foi, se eu não me engano, umas 2 vezes que eu lembro que ele ter avisado que ia ter missa, né? Era um terço às 3 horas da manhã. E eu levantei, coloquei o celular para despertar e pensei, não seria justo, né? Não seria grato da minha parte se eu não acordasse ali para rezar junto com o Padre Dimas, né? Gratidão a Deus, por ele estar ali tendo aquela força de estar lá na matriz, acordar aquela hora para nos ajudar a falar com Deus ali naquele momento. Eu espero que os jovens, né, venham para a igreja. A gente tem que chamar, buscar eles, né, e que se continue, e porque acredite e confie em Deus, confie nele, em Nossa Senhora, que eles são únicos, que é a nossa família de Nazaré, né? Eles são únicos para nos ajudar nesse momento. E foi tantas coisas ruins que aconteceu, e mesmo assim nós estamos aqui, ó, né, podendo nós passar né, sem marcar nada, e por Deus, é Ele que nos concede todos os momentos. E